Sejam muito bem-vindos a mais um Gema Review longo pra caramba. E se tem uma coisa que me preocupa quando eu tô fazendo esses vídeos, é perder de qualquer forma esse projeto ou que alguém vaze essa informação na internet e estrague o vídeo todo pra vocês, spoilando partes dele. E o medo é real, já que hoje em dia tu pesquisa por Teletubbies, clica numa imagem e o AVG já sobe te avisando que você pegou 35 kg de vírus. E o único jeito de evitar isso atualmente é utilizando o grande serviço da NordVPN, que pode te ajudar muito bloqueando malware, bloqueando anúncios intrusivos de websites, protegendo seu IP para ele não ser rastreado e inclusive você podendo pegar um IP de qualquer lugar do mundo para acessar conteúdos que são bloqueados por região, como por exemplo filmes que só tem na Netflix dos Estados Unidos ou algum site que só roda no Japão. Coisas assim são possíveis com a NordVPN. Então se você quer proteger bem os seus dados e ao mesmo tempo quer conseguir várias coisas bônus com isso, clica aí no link da descrição nordvpn.com/gemaplease que você pode pegar um plano de 2 anos com 4 meses gratuitos e 30 dias em que você ainda pode testar e ver se você quer ou não esse serviço para cancelar. Então bora proteger nossos dados para que tenhamos mais Gema Review no ano que vem. Vamos lá, me acompanha no raciocínio. Anos 90, você tá com seus amigos, vocês estão andando pela rua, um de vocês decide, vamos num fliperama, vamos ver alguns jogos aí, o que tá rolando? Geral se reúne, compram umas fichas e ficam perambulando pelo fliperama procurando algum jogo bom. Quando vocês olham, tem um grupo de gente reunido na volta de uma máquina que tá atraindo muita atenção. Vocês tentam olhar por cima do ombro da galera e vocês veem essa máquina. E na tela, passando simplesmente algo que parecem pessoas de verdade se espancando e arrancando pedaços uns dos outros. Um jogo extremamente violento, ainda mais se tu comparar com as outras coisas que estão naquele fliperama naquele momento, como Pac-Man, uns jogos de puzzle, um joguinho de bater nos bichinhos que saem de buracos. Eu amo você. Com zero filtros do que é ok ou não de mostrar para uma criança da época. Você olha para os seus amigos e você sabe que é isso que vocês querem jogar. E essa era a magia inicial da série Mortal Kombat. Por mais incrível que pareça, Mortal Kombat não nasceu direto sendo Mortal Kombat. A primeira ideia dos criadores, o Ed Boon e o John Tobias, era fazer um jogo do Jean-Claude Van Damme, o ator famoso de filmes de porradaria. Preciso nem dizer que o Van Damme não aceitou que fizessem um jogo dele, senão eu nem sei o que teria acontecido com a história do mundo dos jogos, e o projeto que eles tinham usando a base do corpo do Van Damme acabou se tornando o que hoje a gente conhece como Mortal Kombat 1. E o Van Damme acabou se tornando o personagem principal do filme Street Fighter, o filme, que é um absoluto e grande cocôzão. Isto foi pelo Charlie, e isto é pelos soldados. Coronel, o senhor está bem? Eu estou bem. Só estou meio morto. E Bison? Morto inteiro. Então acho que tá bem claro quem foi que saiu perdendo aqui na situação, mas tudo bem. Veio aqui preparado para lutar com um louco e no lugar dele encontrou um louco. Uma coisa que eu acho incrível da série do Mortal Kombat é que os mesmos personagens que estavam no primeiro jogo nos acompanham até os dias atuais. Afinal, esse jogo já saiu direto com o Kano, o Liu Kang, o Raiden, o Scorpion, a Sonya Blade, o Sub-Zero, e o Johnny Cage, que é um ator que se acha que sabe artes marciais. Quem poderá ser uma referência disso? Um louco! Pra não falar do movimento especial dele do soco no saco, que né? E esses são os personagens jogáveis. A gente ainda tem o Shang Tsung, que é o vilão principal da trama, e o Goro, que inclusive o Goro foi criado com stop motion de um boneco, né? A não ser que vocês conheçam algum ator que se pareça com o 4 braços do Ben 10. E pra fechar todas, a gente tem também o primeiro personagem secreto da história dos jogos de luta, que é o Reptile, um homem lagarto ninja, que na verdade nessa época ainda era simplesmente o mesmo ninja do Sub-Zero e do Scorpion, só que agora pintado de verde. E não só os personagens acompanharam o jogo até hoje, como também várias das invenções desse primeiro jogo, como por exemplo o Fatality.
Johnny Cage wins. Fatality. Um nome tão marcante que já basicamente tá virando uma palavra do dia a dia, usada até em batalha de rima pra descrever quando um outro MC manda uma rima tão forte que aniquila o oponente dele. E os Fatalities nada mais eram do que o final da batalha. O oponente ficava tonto depois de tomar muita porrada, isso te dava uma janela de um tempinho pra você acertar uma combinação secreta, que na época nenhuma criança sabia. Então todo mundo tentava essas tais combinações que um cara dizia existir, um outro dizia ter acertado um dia, arrancado a espinha de sei lá quem com um golpe. Então isso ia se passando como se fosse uma lenda urbana. A mesma coisa com o Reptile. No início as pessoas não sabiam que você podia liberar esse personagem. E pra liberar ele, você tinha que fazer uma lista de coisas de uma forma tão específica que, sinceramente, deve ter tido muita criança que sofreu até bullying por dizer que já tinha lutado contra o Reptile, já tinha visto o Reptile, e todo mundo devia desdenhar dessa pessoa. Tipo, cala a boca, pô. Tu não tem como provar? Me mostra de novo o Reptile. Ele, mas eu não sei fazer. E por que ele não sabia fazer? Vamos lá. Pra você conseguir lutar contra o Reptile, você tem que iniciar um jogo novo, chegar até o stage chamado The Pitch, perder, deixar o timer inteiro chegar a 0, começar um jogo inteiramente novo e repetir isso até você ver umas sombras estranhas passando na frente da lua. Inclusive uma sendo o Papai Noel. Conseguindo isso, você tem que então conseguir um Double Flawless Victory. O que significa isso? Você tem que matar o outro inimigo de Perfect 2 vezes, sem tomar um hit, e você não pode bloquear ataques. Você tem que basicamente se tornar uma máquina de golpes certeiros sem ter a mínima chance de defesa. Então quando você finalmente conseguir matar o inimigo 2 vezes sem tomar dano, você acaba isso com um Fatality, assim liberando a luta contra o Reptile. Tendo dito tudo isso agora lendo, eu já não me lembro com exatidão do que eu falei. Incrivelmente pesquisando como se fazia isso, eu encontrei esse comentário. Eu quase me caguei nas calças na primeira vez que eu encontrei o Reptile jogando Mortal Kombat 1 em 1993. Uma pena que eu era a única pessoa na loja e ninguém acreditou em mim quando eu contei o que tinha acontecido, e eu não tinha a menor ideia de como eu tinha feito, e obviamente eu não consegui recriar isso pra provar pra nenhum dos meus amigos. Que é exatamente o que eu tava falando pra vocês que eu acreditava que poderia ter acontecido, e eu já recebi uma prova automática do que eu tava pensando. E isso é uma época que as revistinhas explicando códigos e coisas até existiam, mas elas estavam recém começando, e a internet, foda-se, você não ia encontrar nada na internet sobre esse jogo. Então tinha realmente todas as lendas urbanas, as pessoas às vezes acertavam os códigos, não lembravam o que tinham feito. Imagina a dor que devia dar no coração não saber como é que chegou naquele resultado. O que na verdade acaba sendo uma pena também, né? Porque os artistas e os programadores trabalharam nessas animações customizadas pra então colocá-las como segredos que você tinha que descobrir os comandos. E meu amigo, que animações eram essas, viu? Era porrada que arrancava coração fora do peito, gancho que arrancava cabeça, choque elétrico que explodia uma cabeça, e claro, o clássico do Sub-Zero que era arrancar a cabeça da pessoa fora junto com a espinha dela inteira. Pensando bem agora, acho que eles tinham algum problema com cabeças. Para uma parcela de vocês, ainda hoje isso é bizarro e extremamente pesado, e para outra isso é algo normal dos jogos. Mas vocês têm que imaginar que na época que saiu isso, o alvoroço foi grande. O jogo ganhou uma mídia horrível sobre ser extremamente violento, sobre a juventude estar sendo corrompida pelos gráficos extremos desses videojogos. Teve muito debate na época sobre o que deveria ser feito, inclusive o jogo acabou auxiliando na criação do sistema de classificação etária dos jogos, o que na época fez ele sair para Super Nintendo com um dos portes mais nojentos da existência, com fatalities incríveis como a cutucada no peito do Kano, a congelada de corpo do Sub-Zero, que às vezes quebra o corpo e às vezes não, e o Raiden torrando um cara vivo e transformando ele em cinzas. Claramente eles não sabiam o que censurar e o que não censurar. Eles estavam bem perdidos. Parece até que o problema era o sangue, tanto que tinha um comando secreto que deixava você trazer o sangue de volta. Mas vamos ser sinceros, o que adianta tu tirar o sangue se tu ainda vai ter um ataque que arranca toda a pele e músculo do corpo de um cara, deixando ele só em esqueleto? Como é que isso passa ainda? De qualquer modo, a tentativa da mídia de abater o jogo falando quão violento ele era, obviamente, acabou tornando ele muito mais famoso do que deveria. E aí, com a juventude toda jogando esse jogo e apaixonado
apaixonados por ele, é óbvio que não demorou muito pra sair o 2, o 3, infelizmente o 4, que... Eita, que joguinho feio, viu? É divertido, não me entenda errado, mas meu amigo... Eu sinto que esse jogo é tipo a harmonização facial dos games, tentando sair de um gráfico meio old school para o 3D, só que o 3D não tá lá ainda, né? E aí fica aquela coisa meio estranha. Tipo esse Goro todo esbudegado. Coitado dele, velho. A essa altura a série já tinha evoluído bastante e criado muitos personagens memoráveis. Inclusive, se você olhar aqui, você vai perceber que a Sonya Blade não é mais a única mulher que tá no jogo. Agora já tem um esquadrão aí feminino que você pode escolher. Com esta máscara, a doutora tá me lembrando aquele personagem do Mortal Kombat. Tá ligado? É Kitana, né? Como é a musicazinha do... Não, essa aqui é do Missão Impossível. Ei, lembra? Tão bonita quanto... E claro que elas funcionam igual os ninjas, né? Só trocou a cor, é outro cara. E eles também já tinham feito algumas mudanças em personagens clássicos, como por exemplo, tornar finalmente o Reptile mais lagartoso, o que aparentemente para esse jogo significava ele parecer usar uma daquelas máscaras com boca desenhada. A invenção de mais 3 grandes vilões principais, como o Shao Kahn, que é só um dos caras mais poderosos do mundo, com uma marretão desagradável dele, o Quan Chi e o Shinnok. E aliás, os dois tiveram a primeira aparição em jogos deles no grande Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que era uma tentativa de jogo meio plataforma e beat 'em up de Mortal Kombat. Os comandos não eram muito bons. Pra falar a verdade, o jogo em si não é muito bom. Tem uma parte que ele te deixa sem mapa, que eu lembro de ter desenhado um mapa pra eu mesmo saber onde eu já tinha ido, de tão confuso que era pra mim na época, mas que ao mesmo tempo também tinha seus momentos em que brilhava, como essas cutscenes com atuação de atores reais. You don't understand. I can't leave without you. Que porra foi essa? Sei lá, mas eu amei. O que inclusive fazia sentido, porque a essa altura a gente já tinha ganhado 2 filmes de Mortal Kombat. O primeiro sendo o seu clássico filme Sessão da Tarde aceitável. Venha cá! Que inclusive é cheio de referências, tipo o soco no saco que o Johnny Cage fazia lá nos jogos. Let's dance. E o segundo sendo essa batalha de CG quando o CG não deveria existir ainda. Você não tem possibilidade de reagir contra meus 3 dragões brancos de olhos azuis. Sério, se você gosta de filme ruim, eu recomendo muito que você veja esse filme aqui, porque pelo amor de Deus, é cada efeito mal feito. Eles estavam com algum problema extremo com as máscaras do chroma key que eles fizeram, porque nenhuma tava boa quase nunca no início do filme. Então olha que beleza isso daqui, ó. Arrancaram a mão inteira do Raiden fora por muitos frames. E antes de a gente voltar a falar de uma vez sobre Mortal Kombat 4, só queria dizer que o Liu Kang é o personagem principal nesses 2 filmes. Ele é o grande escolhido pra acabar com o mal. Nos jogos ele não é tão principal como nos filmes, mas acho que toda criança nessa época sentia esse nível personagem importante vindo dele. Mas vamos voltar pro 4, vai. Mortal Kombat 4 também inseriu armas no jogo, o que depois seria uma coisa que iria reaparecer, mas a gente vai chegar lá. E o caminho até aqui no PlayStation 1 tinha sido conturbado, insano, com uma mudança de 2D pra 3D, o que inclusive na época quase matou a empresa de tão ruim que era esse Special Forces que eles lançaram, que não parecia nem Mortal Kombat. Nossa, estou me divertindo muito. E uma expansão absurda da história, da lore, do universo expandido de Mortal Kombat. Claro, você poderia perder 1000 horas pesquisando o que cada um desses personagens mega foda-se está fazendo aqui nesse torneio. Mas sinceramente eu acho que a história só existe pra tentar explicar a idiotice que é esses caras totalmente diferentes estarem nesse tal torneio, né? E a resposta da lore é simples. Portais interdimensionais
que traziam esses caras pra batalha pra ver quem era o melhor guerreiro de todos os tempos. É isso, sempre foi isso e no fim sempre vai ser. Expandindo essa ideia, a gente tem diferentes clãs, traições, irmãs, relacionamentos, uma guerra entre os diferentes mundos, basicamente o BBB com trocação de soco. E aí a gente chega na era do PlayStation 2. Melhores gráficos, melhor gameplay, o tão esperado novo Mortal Kombat sai, Deadly Alliance. Por que desse nome, a Aliança Mortal? Eu te explico. Pois o jogo simplesmente inicia numa cutscene que mostra o Quan Chi, o vilão que eu tinha citado antes, fazendo uma aliança com o outro vilão, o Shang Tsung. E por que do Mortal? Porque eles simplesmente vão e matam o Shao Kahn, um dos maiores vilões. Eles simplesmente, opa, Shao Kahn, tamo aqui, beleza, vamos te servir. Mentira, vamos te matar. E matam ele, simplesmente conseguem, sozinhos, os dois. E como se não bastasse conseguirem matar um dos caras mais fortes de todo o universo, eles se teleportam pra Terra e com zero esforço quebram o pescoço do Liu Kang. Liu Kang is dead. Esse é o início do Mortal Kombat no PlayStation 2. Eles matam um dos personagens mais queridos e famosos do jogo inteiro. Eu até pesquisei um pouco, mas não consegui achar a exata razão deles terem matado o Liu Kang. Algumas pessoas acreditam que pode ter sido pela performance midiática, né? Porque, porra, imagina que propaganda do teu jogo novo. O personagem principal que todo mundo conhece morre no início. Definitivamente é chamativo. Isso também demonstra logo no início do jogo o potencial que essa aliança tem. Tá bom que a cutscene não passou essa ideia. A cutscene faz parecer que eles simplesmente unidos conseguem matar qualquer um sem nenhum esforço, mas tudo bem. E a teoria que eu mais concordo é que o Liu Kang nessa época era muito simples, era um personagem que não tinha muita graça, sendo bem sincero. Ele era simplesmente o cara mais forte e o protetor de tudo e um certinho do caralho. Nunca fomos batizados. Que ele acabava sendo muito clichê e basicão, sem nenhum design especial sobre ele. Ele era simplesmente um monge que cacetava geral. E esse jogo tem sim os momentos que ele brilha pra caramba, como por exemplo a invenção do modo Conquest, onde tu tinha missõezinhas pra cumprir com cada um dos personagens, como acertar um determinado comando, defender 3 vezes um determinado ataque. Não era lá grandes coisas, mas era um bom treino de cada personagem pra você aprender os básicos de cada um deles, que não era de uma forma maçante como só literalmente ficar no modo treino. E foi também o primeiro Mortal Kombat a inventar a cripta, que é um lugar onde você gasta pontos que você ganhou em outros modos de jogo para comprar coisas desbloqueáveis, como por exemplo concept arts, roupas, um vídeo de making of sobre a produção do jogo, um Juicer Phillips Valita, etc. E tem tanto conteúdo nessa primeira cripta do Mortal Kombat que para abrir tudo demora mais de 1h30 em sequência abrindo caixões. E é sério, tem até esse vídeo aqui provando isso, que o cara só fica abrindo caixões por horas. Porém, essas coisas boas não conseguem apagar, pra mim, alguns dos personagens tenebrosos que foram criados nessa época. Como, por exemplo, Borracho, que é um mestre de drunken boxing, né, o boxe bêbado, e ele realmente é um gordo bêbado. Obviamente o nome dele é uma piadinha com borracho, né, que significa em espanhol bêbado. E é isso. É isso, ele é bêbado. Temos o grande Dramin, que não é o remédio. É esse cara aqui que usa uma máscara que parece o rosto do Shrek. E tem um porrete no lugar de uma das mãos. Temos o inesquecível Suhal, que provavelmente não é assim que se pronuncia o nome dele, mas eu não vou nem tentar. E sinceramente, é um cara muito foda-se. Ele é basicamente para ser outro cara igual o Jax. Enquanto o Jax tem braço de robô, esse cara aqui tem um coração robótico, que inclusive é arrancado dele pelo Jax, que mata ele. E o mais incrível é que eu só achei 2 imagens disso no Google inteiro, e eu mesmo tive que catar de um vídeo que tinha todos os finais, porque só tinha em péssima qualidade. Temos Mavado, que simplesmente é um cara que se alia aos caras maus, só. E o nome dele é Mavado. O Moloch, que basicamente dá pra dizer que ele é simplesmente um Goro 2, que é só um monstro sem muito pensamento colocado nele. A Nitara, que eu acho terrível, é basicamente uma mulher vampiro, que me soa bastante que foi uma tentativa de fazer um bicho bem edgy, sabe? Uma coisa bem Devil May Cry vibes, assim. Olha o personagem novo aqui. Lembrando que isso era a época que todo mundo fazia personagem do Ragnarok, tinha que ter as asas, cabelo de emo, tomar no cu.
Temos também a Frost, que até hoje não me desce, que é simplesmente uma Sub-Zero mulher, e acabou. É isso. Não, é sério, o negócio é tão triste que até nos arquivos do jogo ela é conhecida só como Garota de Gelo. E o Blaze, que é um cara magro de fogo. E o mais impressionante é que ele foi baseado num personagem que ficava na parte de trás do mapa de Peach no Mortal Kombat 2. Bazinga! Tanto que a concept art do Blaze no Deadly Alliance parece mais com esse cara do que a versão final que eles fizeram. Ele ficou pelado, não sei onde é que foi parar a calça dele. A motivação dele é proteger um ovo de dragão que vai nascer um cara lá, que é o Onaga, que é outro cara muito foda-se. E sinceramente, acho que o melhor personagem a sair disso é o Kenshi, ou Kenshi, que é um espadachim cego, o que é da hora, o design dele é legal. E o mocap, que é tão idiota a ideia que não tem como não gostar dele. Que é um cara que usa uma Motion Capture Suit, ou seja, Mocap Suit, que é uma daquelas roupas de captura de movimento que são usadas no cinema, né, pra fazer os VFX dos filmes. Essa época do PlayStation 2 não teve quase nenhum, eu acho que deve ter tido uns 12, sei lá, personagens novos criados. E eu não lembro de quase nenhum, fora o Kenshi, ser citado como um personagem da hora, sabe? Ou aceitável, ao menos. A maioria é uns personagens muito foda-se, que é muito fácil de alguém esquecer. Limei, tá mais pra Limamei. Pelo amor de Deus, a roupa normal do Kung Lao, conhecido famosamente como o gauchão chapeleiro, ele não tem chapéu. Na roupa normal dele nesse jogo, tu tem que desbloquear a roupa secundária dele pra ele estar com o chapéu clássico dele, que literalmente é os golpes dele usavam o chapéu. O Sub-Zero já vem direto com a roupa dele, que ele tá sem a máscara, sem a vestimenta. E essa é a roupa normal dele também, tendo que desbloquear outra roupa dele com a roupa de ninja de verdade. Esse jogo basicamente marca o começo de um grande erro que está por vir, porém, muitas diversões hoje em dia, né? Pra não falar também que esse foi o primeiro Mortal Kombat a adicionar outros estilos de arte marcial. Então, cada lutador sabia pelo menos 2 artes marciais e tu podia mudar isso no meio do jogo. E voltou também com a famosa coisa inventada no Mortal Kombat 4, que era o uso de armas. E depois do lançamento desse jogo, a gente já vem com outro que é melhor ainda. O Momento Alura! Você achou que eu não ia te pegar, né? Pelo amor de Deus, 20 minutos de vídeo, fala sério. Sempre quis fazer jogos de luta, quem sabe fazer a sua versão do Mortal Kombat melhorada aí? Quer aprender sobre modelagem 3D, programação e muito mais? Você pode agora com os cursos da Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, então você pode confiar que lá vai ter bastante conteúdo e sobre diversas áreas que englobam o universo da tecnologia. Quer programar um site? Você vai aprender tudinho na Alura. Quer aprender sobre desenvolvimento de aplicativos? Também tem na Alura. Quer ir um passo atrás e aprender uma programação desde o início? Também tem na Alura. Você se matricula na Alura e enquanto você tiver essa matrícula, você pode ver qualquer aula que você quiser sobre qualquer conteúdo que tiver no site. E não importa o seu nível, a Alura vai ter algum curso para você, porque eles têm desde iniciante até avançado. E clicando aí no link na descrição que diz Gema Please, que acredite se quiser é o meu nome, você ganha 10% de desconto na sua matrícula. Então vamos lá seguir uma carreira em tecnologia usando os cursos da Alura. Depois disso a gente tem o grande Mortal Kombat Deception, que inicia com o Quan Chi e o Shang Tsung tentando cacetar o Raiden, até que eles percebem a presença do Onaga, finalmente tendo renascido do tal do ovo lá que o Homem-Fogo tava protegendo, e então o impossível acontece. O Raiden, o bonzinho, se reúne com os dois mauzão Quan Chi e Shang Tsung pra tentar atacar raios no Onaga e matar ele, porque eles sabiam o perigo da existência do Onaga no mundo. O Raiden se explode, explodindo todo mundo junto, e de nada isso adianta, o Onaga segue firme e forte. Então o objetivo da campanha do jogo é você derrotar o grande dragão Onaga. Mega foda-se. Ou não derrotar ele e fazer a coisa mais esperta, que é esperar um ano até ele se tornar completamente irrelevante por ser um personagem sem personalidade alguma. Eu amo você. Esse jogo tem também diversos modos legais, fora o modo arcade normal, como por exemplo o Chess Combat, que é uma versão de xadrez
com os personagens do Mortal Kombat, com algumas regras diferenciadas. O Puzzle Combat, que é bem parecido com aquele jogo da Capcom, que usava os personagens do Street Fighter e tal pra fazer um jogo de puzzle. Muito provavelmente até uma piada com isso, ou sei lá. E a volta do modo Conquest, só que agora muito diferente, com um mundo aberto gigantesco, com horas de gameplay. Papo reto, dava pra ter lançado isso daqui separadamente como um jogo inteiro e ninguém ia reparar na diferença, porque tem muito conteúdo nesse universo. Nesse modo você controla um jovem chamado Shujinko, que acredite se quiser é protagonista em japonês, sempre ótimos nomes vindo da galera do Mortal Kombat. Não vi um sucesso como esse desde o grande Noob Saibot, que é só os sobrenomes do Ed Boon, do John Tobias invertidos e unidos. E na moral, esse modo é muito bom, eu não tenho nem como explicar pra vocês. Existem vídeos de horas de duração só falando sobre essa campanha inteira, de tão legal que ela é. Foi a primeira vez que a gente teve a chance de ver esses personagens em um mundo aberto, sabe? Então você ia até um local e você conseguia conversar com o Cabal, conversar com, sei lá, o Ermac, conversar com gente aleatória por aí, sabe? Se você tem interesse nisso, inclusive eu recomendo que você dê uma olhada em algum vídeo que fale sobre esse modo Conquest inteiro, porque realmente eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi ser colocado como secundário em um jogo. É como se GTA V inteiro fosse uma coisa secundária do Paciência. Eu gostava tanto de jogar esse modo que uma vez eu não queria sair da frente da TV, eu coloquei ela em cima de um móvel com rodinha pra poder levar o meu PlayStation pro banheiro. Isso que é dedicação, irmão. Como no seu antecessor, esse jogo aqui também comete a gafe de tentar trazer personagens novos, ao invés de usar os 1 milhão de personagens clássicos e bons, trazendo pelo menos o Shujinko como um personagem legal, ainda mais pela storyline dele, sobre o tempo ter passado, etc. Isso aí, não vou falar pra vocês, não, foda-se. Só que a gente tem algo bizarro que acontece. O Raiden fica meio lelé da cuca e traz de volta à vida o Liu Kang. Só que um pouco diferente de como a gente conhecia ele, sabe? Tipo, literalmente um zumbi com correntes. Isso aconteceu. O zumbi Liu Kang aconteceu. Ah, esse jogo também tem um sistema que acontece junto com o Fatality, que naquele momento que tu pode fazer o Fatality, o outro player, ao invés de ser morto, ele pode decidir se matar também. É isso. É uma coisa que dá pra fazer agora. Fora isso, também foi o primeiro jogo a liberar 2 Fatalities por personagem. E pra mim, uma das coisas mais legais, eles trouxeram de volta os cenários expandidos, que nem tinha nos primeiros Mortal Kombat, que você, por exemplo, dá uma porrada num cara, ele caía pra outro andar, e isso te teleportava pra aquele lugar. E a batalha agora se passava nesse outro andar, desse castelo, ou etc. E no Deception, você também pode lançar um cara pra muito longe, ele cai em outra plataforma, em outro lugar do cenário, vocês se teleportam pra lá, e agora a batalha se passa nesse outro cenário, dando uma ideia muito maior, assim, de um universo. Não é um cenário estático que nem a maioria dos jogos de luta. Mais incrível dessa época é que, fora ter esses modos extras, a mídia ainda tava numa loucura de colocar demos de outros jogos. Então eles colocaram no Shaolin Monks uma demo do The Suffering 2, um bagulho assim, e no Deception eles colocaram uma demo do Área 51, que era um jogo de Alien, né? É óbvio, Área 51. Ambos eu era muito cagão para jogar. Esse jogo corrigiu alguns problemas do Deadly Alliance, demonstrou a capacidade do time da Midway de fazer um grande jogo de luta, que ainda por cima continha outros grandes jogos dentro, trouxe de volta personagens queridos do público que ainda não tinham tido nenhuma versão 3D deles para ser vista, porém, como eu já tinha citado, também criou novos personagens cagados para mistura aí do universo expandido do Mortal Kombat. E isso ia culminar no último título de Mortal Kombat que sairia na história do PlayStation 2, chamado de Mortal Kombat Armageddon. Ou, como eu vou chamar aqui, porque eu sou muito brasileiro para ficar falando Armageddon, Armagedon. Meus amigos, o nome desse jogo está corretíssimo. Ele é o Apocalipse. O melhor jeito de explicar a existência desse jogo para quem não conhece Mortal Kombat ou quem não acompanhou por muitos anos é imaginar ele como o universo expandido da Marvel dos jogos de luta. E esse aqui é o ultimato. Todos os personagens apresentados há 1 milhão de anos se reúnem finalmente em uma batalha. Todos ao mesmo tempo, no mesmo universo, se cacetando. E tem isso na introdução do jogo. Era impossível
impossível alguém ver essa cutscene na época e não ficar hypado pra jogar esse jogo. Impossível. Todo lugar que tu olhava tinha personagem correndo no meio desse deserto bizonho, cacetando outro personagem também muito conhecido. Aí ele subiu uma escada, aparecia outro cara, matava um cara que você conhecia há milhões de anos como se não fosse nada. Eles iam subindo nessa tal dessa pirâmide bizonha, encontravam nada mais nada menos que o zumbi do Liu Kang saindo da escuridão. Tinha o tom cômico do Mortal Kombat misturado com ação, misturado com suspense, misturado com... meu Deus do céu. E no topo de tudo, de toda essa desgraça que tá acontecendo, de toda essa guerra, tem a razão de tudo isso. O poderoso, o majestoso, o maldito Blaze. Sim, o homem magro do Deadly Alliance está de volta, agora tunado pra caramba. Ai meu Deus, é ele! Ai, meu Deus! Claramente eles viram que a forma magra dele não ia servir como boss final grandioso do jogo, então, né, mandaram ele de férias pra Mansão Maromba, fazer um projetinho. E todos os lutadores querem derrotar ele e usufruir do poder dele pra se tornarem os melhores. E quando eu digo todos os lutadores, eu quero dizer 64 lutadores disponíveis para você jogar. 62 se você não contar 2 slots adicionais que são para personagens customizados do player. Olha eu aí, ó, igualzinho. Com carne e osso. E peças de xadrez. Xadrez não. Sim, esse jogo deixa você criar os seus próprios personagens, como se já não bastasse os 64 caras, cada um não só com sua arte marcial. Ó, a técnica clássica do Hapkido versus o Pinto. Quem será que vai vencer essa batalha? Mas também com uma arma. Esse cara não tá com nada, esse cara não tá com nada, ainda mais quando eu puxar ele. Big Judo. Já era, já era. Não só isso, como você também pode customizar os seus fatalities. Gente, esse jogo é excessivo. E eu nem falo isso de uma forma positiva. Na época eu achava isso incrível, tipo, meu Deus, é tanto conteúdo. Uau. Só que a realidade é que não precisavam ter feito todos esses personagens, principalmente colocados que ninguém gosta, ninguém liga, com a volta de Suhao, que tinha explodido, nem faz sentido ele tá aqui agora, Mavado, entre outros. Mas eles... Que porra é essa mina? Eu juro pra ti. Eu juro, não, eu tô dizendo sem sacanagem. Eu vi a porra do roster inteiro. Eu não me lembro de ver essa mulher. Eu tô puta, sério. Quem é Sarina? Quem é essa mina? Eu não acredito que tu não morreu pra Sarina. Cara, quem é Sarina? Se tu não tu morreu sabe... pra Sarina. Immortal. Yes, immortal. With the ability to freeze. E caso você não esteja acreditando, eu resolvi comprovar pessoalmente o quão nada a ver esses personagens são. E como eu fiz isso? Eu levei 5 personagens para as pessoas tentarem identificar na rua. O Sub-Zero, o Scorpion, a Ashura, o Suhao e a Kira. E saí perguntando para as pessoas se eles sabiam quem era quem. Primeiro... Sub-Zero. Scorpion. O cara é bom. A mulher das facas. Esqueci o nome dela. Esse aqui. Nossa, eu juro que eu ia falar Bison. Nada aí. Não, pior que eu não. Cara, agora eu descobri que eu não sei mais do Mortal Kombat. Primeiro esse aqui. É o Sub-Zero. Certo. Segundo, esse aqui. É o Scorpion. Certo. E essa aqui? Não conheço. Esse aqui. Cara, esse daí é do Armageddon, né? Esse aqui? Também não. Sub-Zero. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui? General alguma coisa. É General alguma coisa. E essa aqui? Akira. Foi a única pessoa que acertou isso. Vocês desculpem a qualidade aí do microfone do pesquisador de campo, mas acho que o resultado foi bem claro. Praticamente 90% das pessoas não sabiam quem eram os personagens que não eram o Scorpion e o Sub-Zero, que são mais clássicos e mais importantes. E uma pessoa conseguiu identificar a Kira, e eu ainda não sei
como? Não, é sério, como é que tu sabia isso? Pelo amor de Deus, se estiver vendo esse vídeo agora, deixa aí nos comentários explicando de onde é que tu sabia o nome desse personagem, porque eu tô há horas pensando nisso. Eu devia ter te perguntado na hora, eu não perguntei porque eu não tive tempo e agora eu não consigo dormir mais. Por que que alguém conhece a Kira? A minha suposição é que na época, quanto mais lutadores tu tinha, melhor teu jogo parecia para as pessoas. Então eles apostaram na quantidade acima de qualidade. É um jogo desbalanceado de luta? Vamos então, o homem que ocupa mais espaço. O gelo só... E nada, zero impacto. Chega! Caralho. Mas como é que as pessoas fazem isso? Receba! Vamos ter que admitir que o Mortal Kombat nunca foi muito sobre ser um jogo de competitividade balanceada pra tu fazer um campeonato grande que nem Street Fighter, etc. Mas antes que me espanquem, eu sei que tem comunidade sim, elas só são um pouco mais underground, mas elas jogam esses primeiros 3 jogos, principalmente o Ultimate Mortal Kombat 3, que é o que é mais balanceado entre eles, por mais que tenha assim coisas quebradas ainda. Mas pra esses campeonatos funcionarem, eles ainda por cima tem que banir alguns personagens de tão quebrado que eles são. Por exemplo, o Noob Saibot, que tem um combo infinito. E no caso do Armageddon, a gente tem o Blaze, o Onaga e qualquer outro personagem grande que é considerado meio boss, que são completamente quebrados. E como já tá bem claro, Mortal Kombat sempre foi o lado mais cômico dos jogos de luta. Não tem como negar isso, afinal tem uns tipos de ataque especial que se chamam Friendship. Que ao invés de você fazer um Fatality que arranca a cabeça do cara, você dá um presente pra ele. Ou vocês dançam juntos. Liu Kang wins. Friendship. Tem diversos friendships diferentes e como se isso não bastasse, também tem os Babalities, em que você transforma o outro competidor num bebezão. Cyrax wins. Babality. E se isso não basta pra você, em um dos Fatalities do Liu Kang, ele se transforma numa máquina de arcade. Não tem como dizer que isso aqui não é o lado cômico dos jogos. Só que esse aqui também tem altos pontos de desbalanceamento, sabe? Principalmente quando um dos personagens é um gigante de fogo, um gigante dragão, um gigante centauro. Aliás, um bitauro, né? Minotauro, sei lá, porque eles arrancaram 2 pernas do Motaro. Eu nunca vi um centauro bípede, mas aconteceu pra esse jogo aqui. Muito provavelmente por quê? Porque eles usaram o esqueleto dos mesmos personagens do jogo todo, então não quiseram se dar o trabalho de fazer 4 patas pra esse cara aqui. Mas se você não acredita em mim, eu quero saber o que o meu amigo Arthur Nogueira fala sobre esse jogo, já que ele é mais acostumado a jogar competitivamente jogos de luta de diversas plataformas. Vou tentar explicar mais ou menos o que ele me disse da forma mais possível, sem muitos termos técnicos, para não ficar difícil até para mim mesmo entender o que eu tô falando. Aparentemente esse jogo tem um sistema todo de combos aéreos, que é uma coisa que não existia nos outros Mortal Kombat, eles resolveram implementar nesse daqui, e por mais que seja algo da hora, ele é genérico para todos os personagens, exceto para os nossos Big Boys, né, Blaze, qualquer outro cara gigante que não tem nenhum combo aéreo que ele possa fazer. Como é que é? Tu joga o cara, tu se joga pro chão e volta. Olha aí. É isso que tu tá perdendo, entendeu? E o sangue do jogo, que é umas bolas gigantes de slime que fica escorrendo pelos caras. O único probleminha desse combo aéreo é que tu pode fazer um combo infinito. Não acho que isso aqui seja muito balanceado. Arthur também citou algo que os jogadores de jogos de luta aí vão talvez entender melhor do que eu, mas ele falou que não dava pra cancelar as animações. Então quando tu dava um soco, tu não podia cancelar ele já dando um ataque especial. Tu tinha que ver a animação toda do soco pra aí dar o ataque especial depois. E um problema intrigante é que eles alteraram o tipo de arte marcial de alguns dos personagens. Meio estranho, né? O Sector tá meio afeminado, né? Pra um robô, não sei, essa pose meio estranha. Será que é porque ele tá com os movimentos da Sonya Blade do Deadly Alliance? Mas se você quiser pesquisar aí no seu tempo livre os outros problemas técnicos de jogos de luta que esse jogo aqui tem, você pode pesquisar, mas eu não vou mais me aprofundar nisso. Esse jogo também tem alguns adicionais bem divertidos, tipo... Calma aí que essa tela aqui é muito boa, né? Eu não sei porquê, mas só olhar esse menu inicial aqui já me deixa muito feliz. Talvez porque me lembra da época que eu jogava isso aqui, ou talvez porque ele é meio tosco, com um personagem sendo destacado na frente e atrás o inimigo mortal dele.
Esse jogo tem também alguns adicionais bem divertidos. A gente tem a volta da cripta pela terceira vez. Pior é que eu acho que essa cripta é uma das piores. Essa é a mais chata de todas. Só que dessa vez a pior de todas disparadamente, porque ela só virou um paredão em que tu seleciona um slotzinho dele. Não tem mais a animação super irada do caixão abrindo, dando aquele ar, nossa, é uma cripta de verdade assustadora. Não, tacaram tudo isso fora em prol de fazer um negócio assim, ó, só vamos lançar esse daqui de uma vez. E um outro modo inteiro de jogo que é meio hack and slash, que você controla o Taven e você vai avançando nos mapas, só que quando chega no final deles, normalmente tem uma luta em que tu vai pro modo de luta clássico do Mortal Kombat. Esse modo é legal, eu lembro de jogar ele bastante, porque ele deixava tu liberar dinheiro e liberar outras coisas na campanha, como por exemplo pedaços de armaduras e outras coisas que você poderia equipar no seu personagem criado, né? Então eu juntava bastante dinheiro, liberava bastante equipamentos pra poder tentar fazer meus personagens customizados ficarem mais legais, incluindo fazer eu mesmo. Que porra é essa? Que eu fazia muitas vezes eu mesmo. O que não faz sentido quando eu paro pra pensar, porque por que eu iria querer estar num combate mortal até, bom, a morte? Eu quis fazer meu personagem com a máxima exatidão possível. Então dá pra ver aí... vou ser honesto que esse músculo aqui, ó, esse que eu não treino muito. Me esqueço. Se você estivesse perguntando por que eu me fiz super forte, não é porque eu sou cego e me vejo assim na vida real, é porque o jogo só deixa você ser uma máquina de músculos. Tesudo. Mas é sério, eu lembro de um dia estar de férias na praia e ao invés de ir pra curtir com os meus primos, eu fiquei em casa por horas jogando e rejogando esse modo só pra farmar dinheiro pra poder comprar uma peça de roupa, porque eles colocavam um negócio super faturado. 500 pau pra comprar um moletom. Merda. E vou te dizer, rejogando hoje em dia, tem muito problema na criação de personagem. Outra coisa interessante de reparar é que depois da metade desse slider, ele não muda mais nada na boca do personagem. Não, dá um zoom aqui, chega com a câmera toda aqui. Não tá mudando porra nenhuma. Olha aqui pro lado que eu tô fazendo. Nada, tô indo ao extremo. Nada. Agora deixa eu ir um abaixo. Vai lá. Porra, Rockstar Games! Só que rejogando hoje em dia, eu vejo como metade dos itens simplesmente tá solto no chão. Cara, esse jogo pra mim, ele é muito foda porque ele parece um monte de jogo ruim num lugar só. Eu te dou isso aí agora. Tira uma foto dessa merda. Eu duvido que daqui a 20 anos tu vai lembrar. Olha o Taven andando no Mortal Kombat. Cobra's Glove, como não me lembrei. Tipo, tu já inicia pegando a luva do Cobra, sendo que depois tu encontra o Cobra e ele tá de luva. Então ele perdeu a luva dele, ele tinha uma luva extra, que ele, opa, soltei aqui. Tu anda 3 passos depois da luva dele no meio da floresta. Ah, olha só um baú lendário aqui com um item super pica dentro. Caralho. Cara, eu não acredito que liberou essa roupa. Cara, que bagulho bizarro, entendeu? Tu fica andando por aí, liberando coisas sem pausa. Só pegando um monte de coisa. Olha lá, tem 2 caras parados lá. E aí tem dinheiro solto por aí, por sabe-se lá qual razão também. Acho que eles queriam que você liberasse o próprio conteúdo e visse quanto conteúdo tinha dessa forma. Só que o jeito que ficou muito solto, muito... Dizem que é bom esse, mas eu não cheguei a... nem ver. Ele é o Doomsday do... Tu liberou uma soundtrack pro modo de kart. Feito exclusivamente para o modo kart. Poderiam ter recheado melhor os mapas, feito os mapas serem mais bonitos ou mais interessantes. Ó. A quantidade de merda que tá solta nesse meio desse caminho. E aí nas batalhas você liberava essas músicas e itens, quem sabe batendo no Cobra, tu liberava a luva do Cobra. Faria até sentido, tu tirou do corpo dele, sei lá. Mas tudo bem, tô pensando demais também, né? Outro problema também é que não dá pra pular as cutscenes. Então a primeira vez que tu joga, pelo menos, eu não sei se da segunda já dá, mas na primeira não dá. Então eu tive que ficar revendo todas as cutscenes e eu vou dizer, hein, são longas. Taven, eu até te explicaria as coisas... mas você tem que fazer por si só por 10 minutos. Taven, aproveite, porque esse é o único jogo que você vai participar até o fim dos tempos. Taven, já olhei o futuro e ele não é bom pra você. Mas acho que o maior crime desse modo aqui é essa tela de quando tu morre, porque, meu Jesus, que coisa mais...
Legal. Toma um desses, por favor, toma um desses, só pra tu ver o que acontece. Acho que eu vou sair voando. Não, ele te mata instantaneamente arrancando a tua cabeça fora. Meu Deus. E a gente também tem o Motor Combat, que nada mais é do que um modo de kart do Mortal Kombat. É essencialmente a piada do Bloodborne kart se tornasse verdade. Esse modo é bem parecido com os clássicos jogos de kart, como o Mario Kart, o Crash Team Racing, é tudo bem parecido com ele. Claro que como o jogo base não é sobre isso, falta qualidade, falta detalhe. Olha que porra bem feia. Ah, mas vai, é um negócio feito... Eu prefiro que ele exista. Em um jogo de luta. Não era pra estar aqui. Mas é 100% jogável e dá pra se divertir com os amigos tranquilamente nesse modo. Botão de corrida. Puke Ready. Porra! Toma, então. E na verdade eu acho que os modos especiais são um bom exemplo de como esse jogo inteiro funciona, porque ele adiciona coisas que não precisava ter, como vários modos diferentes, vários conteúdos nesses modos, o modo de criação de personagem, 64 personagens jogáveis, e esquece de colocar detalhes nessas coisas. Não esquece, né, mas não teve o tempo, acredito eu. Talvez se tivesse tido mais um ano de produção, o jogo poderia literalmente ser considerado uma obra-prima dos jogos de PlayStation 2. E não me entenda errado, já é um ótimo jogo, não é um jogo ruim de forma alguma, ele é um jogo 100% jogável. Mas esse vídeo inteiro aqui existe por uma única razão: a diferença entre insano, divertido, quantitativo, excessivo e qualidade, polimento, detalhe. Nem sempre fazer um jogo gigante quer dizer fazer o jogo perfeito. Às vezes é melhor tu fazer um jogo pequeno e reduzido e colocar todas as forças naquele pequeno escopo que você tem pra sair uma coisa muito, muito boa. O que normalmente acaba sendo melhor do que mirar muito alto e cair antes de chegar. Por exemplo, finais de jogos de luta normalmente nunca foram super incríveis. Até tem seus jogos que conseguem ter uma cutscene em 3D mostrando o que aconteceu com o personagem ao vencer o torneio. E vou te dizer que às vezes é melhor não ter cutscene 3D mesmo. Vamos ficar sem, na verdade, sem história nenhuma. Tem alguns que não podem se dar ao luxo de ter uma cutscene em 3D e tem uma cutscene com desenhos, sabe? Desenhos parados que vão dando zoom ou passando alguma mensagenzinha embaixo de texto. Os próprios Mortal Kombat antigos eram normalmente assim, né? A gente tinha os desenhos do que aconteceu com o personagem e embaixo tinha um texto. Esse aqui, o personagem faz uma dança performática. Eu acredito que seja pra demonstrar seu poderio, né, suas poses de batalha, mas eu só vou dizer que é vergonha alheia. O cara fica dançando no meio do nada, o cara caceta meio mundo, sobe uma pirâmide pra ficar dançando, e aí embaixo aparece a história dele, e meu Deus, a maioria das histórias é ridícula. A Kira, por exemplo, essa personagem qualquer aqui, não confundir-se com Light Yagami, ela ganha o torneio todo pra no fim ela trazer de volta à vida o Cobra, que era o cara que ela gostava. O Cobra então mata ela por ser fraca em ter trazido ele de volta à vida. Então no próprio fim dela, ela morre. No fim do Mocap, ele vira uma constelação, e no fim do Motaro, ele recupera as pernas. Os caras não fizeram o trabalho nem de mostrar o Motaro recuperando as pernas. Então vamos lá, vamos recap as coisas que deram errado nesse jogo. O jogo foi rushado, porque estavam tentando fazer basicamente o Mortal Kombat Trilogy 2, tanto que nas minhas pesquisas eu encontrei pessoas alegando que vinham discos separados, ou até no website tinham as biografias de alguns dos personagens, porque eles queriam ter colocado as biografias, mas aparentemente não teve nem o tempo disso. No caso não tem pro Scorpion nem pro Sub-Zero, né? Mas agora se for o Rain... Então, não tem biografia de personagem, não tem final único pra cada personagem, a não ser que tu conte aquela performance artística com um textinho embaixo. Os Fatalities foram transformados de uma coisa criativa, divertida e única de cada personagem pra algo genérico e cagado e espalhado pra qualquer um deles. Chega a hora de você poder bater no personagem, você tem uma escolha de algum botão, e se você iniciar o combo com um determinado botão, a partir dali você pode escolher qual outro botão apertar, e isso vai elevando o nível do seu Fatality. Às vezes fica difícil de achar o botão correto, aí acaba o seu tempo e você cancela. E às vezes você consegue acertar o combo e ir chegando até o nível mais alto de Fatality, que não tem a menor graça. Nos prometeram 64 personagens e agora a gente tem 64 robôs sem personalidade. E os modelos dos personagens foram reciclados dos outros dois Mortal Kombat de Play 2. Isso incluindo também as animações e os ataques, etc. O que é provado de novo pelos
esqueletos dos personagens serem todos os mesmos, principalmente na seleção de personagem, que todo mundo fica na mesma pose. Puta que pariu! O Motaro tem 2 pernas, que eu acho que já deveria significar por si só o fim dessa discussão. O jogo tem 2 modos extras que talvez seria melhor não existirem em prol do modo normal funcionar bem. E como a gente já tinha falado, vários dos designs foram reaproveitados de outros jogos. Então o Smoke tá com aquele design meio cocô do Deception, só que pior do que isso só consegue ser a foto dele do Mortal Kombat 9, que pelo amor de Deus é ridícula. Eu odeio a foto do Smoke. Esse vídeo todo, na verdade, eu fiz por causa da foto do Smoke, tá? É isso, você acabou de ver um vídeo de 30 minutos de eu falando sobre Mortal Kombat, porque a foto do Smoke é ridícula. Eu odeio o cabelo dele, eu odeio a mãozinha que ele tá fazendo pra frente, como, sei lá, que ele tá... vai dar o bote, sei lá o que porra é essa. Eu não gosto da foto do Smoke, tá bom? É isso. Brincadeiras à parte, obviamente a foto do Smoke não me incomoda o suficiente pra fazer um vídeo de 30 minutos só sobre ela, mas esse jogo tem falhas. Esse jogo é sujo, ele é podre, ele é ridículo, ele é engraçado, ele é excessivo, todas as coisas que a gente já falou sobre ele. Mas dá pra jogar ele? Dá. Dá pra se divertir jogando ele? Muito. Dá pra jogar competitivamente essa porra? Com toda certeza que não. Pelo menos não enquanto o Onaga te dá um soco que tira 5 vezes mais dano do que um soco normal de alguém. Mas isso é um jogo que veio numa época que não existia o DLC, não existia o update consertando problemas. Hoje em dia, se um jogo de luta tá desbalanceado, chance é de que em muito pouco tempo, talvez até em menos de uma semana, já receba algum patch arrumando os problemas que estão acontecendo. Ah, o chute da Chun-Li tá muito forte. Ah, não seja por isso, vamos abaixar aqui, lançar um patch, já atualizou, ninguém nem percebeu. Pronto, consertado. E é por isso que eu gosto de Mortal Kombat Armageddon, mano. Porque ele é o último de uma era onde ninguém ligava pra nada. Tá. O metrô atropelou o cara e só a cabeça dele estourou. A era onde um personagem ter uma asa transformava ele no mais fodão do mundo. A era em que um personagem ser grande obrigatoriamente queria dizer que ele ia ser mais forte do que todo mundo e tu sabia que o dano dele ia ser absurdo. A era que o boss final era sempre uma dor de cabeça pra derrotar por conta disso. A era em que tu poder dizer que teu jogo tinha mais de 50 personagens jogáveis era basicamente um pedido, um apelo de que alguém comprasse ele. E olha que eu sou muito fã do Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e grande parte daquele jogo também é a quantidade de players dele. E chega a ser ridículo tendo até dois soldados do Freeza que aparecem em uma cena do filme do Bardock segurando ele. Mas no final das contas eu sinto saudade dessa época. Não tem como não sentir saudade dessa época em que um jogo não se levava a sério mesmo. E hoje em dia, claro que a gente olha pra isso e reclama, a gente vê os problemas disso. Principalmente pra quem gosta de jogar jogo de luta competitivamente, isso daqui é um poço de mágoas, é uma piada ambulante. Mas por mim, todo gênero deveria ter algum desses jogos que é assim cômico, de tão fora dos padrões do resto da indústria. Depois da guerra cagada que se passou em Mortal Kombat 7, né, o Armageddon, a gente vem com o Mortal Kombat 8, onde a gente tem a DC versus Mortal Kombat, que é algo que eu nunca achei que iria acontecer, e acho que quando eles analisaram bem isso, eles disseram, eu acho que a gente se perdeu em algum lugar. Não sei se foi na hora que a gente fez o Apocalipse, juntando 62 personagens, ou se foi na parte que a gente fez o jogo com uma empresa de HQs, e aí foi feito um reboot da série inteira, inclusive da história da série, onde relaxa, o Liu Kang morre de novo. Eu acho que alguém que tá escrevendo os roteiros do Mortal Kombat detesta o nosso amigo. E agora a gente vive na época onde os jogos saem com menos personagens, porém são personagens muito mais detalhados. O próprio Mortal Kombat 11, desde o lançamento, já deve ter adicionado mais uns 10 personagens desbloqueáveis que vão sendo colocados como DLC e etc. O jogo agora busca ser respeitado, né, nos meios de jogos competitivos, e para isso busca o balanceamento, né, nas batalhas, mas ainda assim, de vez em quando sai aquele DLC especial, você tem um pingo de uma lembrança de onde é que veio a série Mortal Kombat, onde ela nasceu e o que ela significa. Porradaria, diversão e idiotice.